Já imaginou você ser um desempregado de 30 anos de idade, bancado pelos seus pais, mas em que um dia acaba se tornando Deus do destino em um jogo com uma IA assustadoramente avançada, tendo assim a capacidade de controlar o destino de seus aldeões e logo percebendo que isso é muito mais do que um jogo e que mudaria sua vida para sempre? Tá interessado? Então assiste até o final. O nosso protagonista é um cara de 30 anos, sustentado pelos seus pais, e quando jovem, ele falhou em conseguir um emprego que tanto desejava e ficou completamente desmotivado. Seus amigos e colegas da escola estavam conseguindo empregos e formando as suas famílias, enquanto ele apenas via o tempo passar dentro do seu quarto. 10 anos depois, aos 30 anos, ele se vê com a vida estagnada, com a pressão da família que fala sobre a conquista de todos ao seu redor, incluindo amigos e até o seu vizinho. Um dia, ele recebe uma encomenda misteriosa. No começo ele estranha, mas logo pensa que poderia ser algum prêmio de algum sorteio. Afinal, ao longo dos anos, ele se inscreveu em diversos sorteios pela internet. Como um hobby, para não levantar suspeita, ele vai até a porta e recebe o pacote. No entanto, ao perceber os olhares curiosos da sua vizinhança, ele retorna rapidamente para dentro de casa. Chegando em seu quarto e abrindo a encomenda, ele encontra um DVD com o título O Vilarejo do Destino e um bilhete que dizia que foi sorteado para um jogo em desenvolvimento que possuía um IA capaz de replicar completamente os pensamentos e comportamentos humanos. Junto com esse bilhete havia algumas orientações, que seriam: você é um deus. Uma vez por dia você pode fazer profecia aos seus aldeões, os ajudando a desenvolver o vilarejo. Não compartilhe nenhum detalhe do jogo com ninguém, seja pessoalmente ou online. Se o fizer, você perderá o jogo completamente. Jogue enquanto estiver online. Se seus NPCs irem de F, você não poderá mais jogar. Achando tudo isso muito estranho, o nosso protagonista tenta buscar informações do jogo na internet, mas não encontra nada. Então, achando que é algum tipo de brincadeira, ele resolve jogar. Afinal, se fosse algum jogo ruim, ele só iria reclamar no Reddit sobre esse jogo. E bom, ele não tinha mais nada melhor pra fazer. Entrando no jogo, a gente se depara com um grupo de pessoas fugindo de monstros em uma carroça. De primeiro momento, nosso prota fica impressionado com o realismo e os gráficos. Então, somos transportados para dentro da carroça, onde tem uma família e uma garota. A garota está segurando um livro enquanto ora para o Deus do Destino. Enquanto isso, os monstros tentam derrubar a carroça focando nos cavalos. Enquanto tudo parecia perdido, o livro da menina começa a brilhar. E assim ela consegue salvar a todos matando os monstros no processo. E assim que começa o jogo. Após essa cena, o nosso prota resolve visualizar a descrição dos personagens, sendo os dois que estavam segurando a carroça e estavam com o livro, o Guts e a Ken. Eu vou chamar eles desse jeito porque eu não sei exatamente como pronunciar esses dois nomes. Bom, eles dois são irmãos, sendo o Guts um guerreiro e a Ken uma sacerdotisa. Já a família que estão com eles é o Rhodes, o pai, a Carol, a filha e Layla, a mãe, e compõem uma família praticamente normal. Nosso prota tentando entender como jogaria, afinal ele não conseguiu encontrar os botões, ele começa a ver a caixa dos diálogos, e resumindo a situação de nossos NPCs, eles estavam fugindo de uma horda de monstros enquanto a sua vila foi atacada, e apenas os 5 conseguiram escapar. Durante esse diálogo, percebemos um detalhe curioso sobre Ken. Ela tem um complexo de irmão mais velho, tentando puxar a briga até com a Carol quando a criança tenta se aproximar de Guts. Quando perguntam sobre ela o brilho que os salvou, ela explica que veio da Bíblia que ela carregava. E sim, ela chama esse livro de Bíblia. Nesse momento, uma janela aparece na tela do nosso protagonista, informando que ele deve guiar os aldeões para a prosperidade, ele não pode controlar nada exatamente diretamente. Uma vez por dia, ele pode escrever nas páginas da Bíblia, criando uma profecia que os aldeões poderão ver. E sim, eu também achei essa frase um pouco esquisita. Bom, ele é livre para escrever qualquer coisa. Depois de várias horas de reflexão, o nosso protagonista decide escrever algo, e assim ele clica em enviar. A Bíblia novamente começa a brilhar. Ken, de surpresa, começa a agradecer e explicar a todos, e todos começam a fazer uma expressão de gratidão. Como Guts, Lyle e Carol não sabem ler, Ken ficou encarregado de transmitir a mensagem a eles. Em resumo, o nosso prota revela que ele é o Deus do Destino e que os salvou, mesmo ele não sabendo como. Ele explica que uma vez por dia ele dará uma profecia a eles, e para a primeira tarefa, ele instrui os aldeões a coletarem madeira e construírem um local seguro para viver. Assim todos se ajoelham e agradecem. E isso deixa o nosso protagonista muito surpreso, pois ele não imaginava que os aldeões, aparentemente IAs, entenderiam a sua mensagem. Então voltamos aos nossos NPCs, e Ken avisa que eles precisam primeiro pegar madeira, mas logo ela é interrompida pelo Rhodes, que explica que coletar madeira não é tão fácil, afinal eles precisam coletar e depois processar. O nosso prota também fica surpreso, afinal ele achava que seria igual um Minecraft ou um Terraria da vida, tá ligado? O Rhodes literalmente dá uma aula, velho. Sinceramente, parece muito mais fácil naqueles vídeos dos indianos construindo na floresta, tá ligado? Mas então Rhodes termina falando que talvez fosse um plano de Deus. Mal ele sabe que nem o prota sabia que tinha que fazer tudo isso. Então, o nosso prota resolve diminuir o zoom para ver ao redor. E descobre que toda vez que os NPCs andam, eles desbloqueiam mais áreas do mapa. E descobre que o tempo do jogo se baseia no nosso tempo real.
ou seja, só poderá fazer a profecia amanhã. Então surgiu outra mensagem na tela falando que ele poderia realizar pequenos milagres, mas isso ele precisaria de pontos. Aí você me pergunta, como ele consegue esses pontos? Bom, tem várias formas, principalmente se a quantidade de NPCs aumentarem ou se esses NPCs se sentirem ingratos. E claro, também tem os pontos que tu consegue gastar com dinheiro real. E sim, até um jogo que tu é literalmente um deus, tem como ser pay to win. É foda. Bom, faltou só aparecer um passe mensal pra ele, tá ligado? E bem, quanto maior o número de aldeões, melhores são os milagres também. E bem, o que seria exatamente esses milagres? Bom, poderia ser da mudança do clima ou até mudar o destino de alguns outros NPCs para ajudar os aldeões, como fazer um médico viajante aparecer, um caçador passar de passagem ou até um mercador visitar a vila. Então nosso prota resolve olhar a conversa dos NPCs. E bem, não é nada que vale a pena comentar, tirando o fato de que nosso prota cogita a ideia de mandar Carol explorar a floresta. Sim, uma criança explorar uma floresta desconhecida, que até agora há pouco só tinha monstros perseguindo eles. Bem, porque seguindo a lógica do nosso protagonista, afinal, como o Guts é o único guerreiro, se ele morresse seria uma grande bad end. E foda-se a criança, tá ligado? Mas então ele descobre que tem a opção de criar família. E bem, os seus pontos atuais, nosso prota consegue no máximo invocar um pinto. Afinal, o valor de até um gato ou um cachorro era muito alta. Pensa num jogo mercenário. Então ele resolve olhar essa opção de gastar dinheiro na vida real. Bom, gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar nos comentários o que achou do começo dessa história. E é claro, se quer ver a continuação, fala aí embaixo. E até a próxima.